senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa tarde, imprensa local. Boa tarde, senhores internautas que nos acompanham através das redes sociais. 12ª sessão ordinária, 19 de abril do ano de 2021. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Falim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, eu declaro aberta a presente sessão. Eu solicito à senhora primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. João capítulo 20, versículo 19 a 23. Amém. Eu coloco em votação a ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de abril do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Pasta de documentos diversos. Eu apresento a pasta de documentos diversos. Documentos recebidos desde a última sessão até a data de hoje, que estão à disposição dos senhores vereadores para apreciação. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura das preposições que deram entrada nessa casa. Projeto de Lei número 27/2021, de autoria do vereador Falim Conrado de Jesus. Cria o Cadastro Único de Violência Doméstica, CAVID, no âmbito do município de Amparo e da outras providências. O projeto de lei será encaminhado para as comissões de Justiça e Redação, prazo dia 4 de maio de 2021, e Educação, Saúde e Assistência Social, prazo 5/5 de 2021, a 19/5 de 2021. Projeto de Lei número 28/2021, autoria senhor Prefeito Municipal. Dispõe sobre a prorrogação de prazo de vencimento na forma que especifica, parcela única IPTU. A princípio, seria encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento. Eu solicito às comissões regime de urgência e, se possível, os pareceres para a próxima sessão ordinária para apreciação e votação desta casa. Próximo. Projeto de Lei número 29/2021, de autoria do vereador Falim Conrado de Jesus. Dispõe sobre a aplicação de multas a quem tentar burlar ou fraudar a ordem prioritária estabelecida para a imunização contra a Covid-19. O projeto de lei será encaminhado para as comissões de Justiça e Redação, prazo até 4 de maio de 2021, e Finanças e Orçamentos de 5 de maio de 2021 a 19 de maio do ano de 2021. Próximo. Projeto de Lei 30/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Dispõe sobre a proibição do corte dos serviços de fornecimento de água e da cobrança da taxa de religação nas situações que especifica. O projeto será encaminhado para as comissões de Justiça e Redação, prazo 4 de maio de 2021, e Finanças e Orçamento, prazo 5 de maio de 2021 a 19 de maio do ano de 2021. Próximo. Isso, a emenda. Emenda 15/2021 ao projeto de lei 24/2021. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 24/2021, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo.
Você requer requerimento? Eu queria fazer o requerimento de dispensa do envio da emenda às comissões permanentes. Só para esclarecer, essa emenda ela é uma correção de redação só, ela não altera em nada o projeto. Por isso que eu estou pedindo para a gente não precisar passá-la pelas comissões. O requerimento verbal da nobre vereadora está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, fica dispensado o envio. Próximo. Requerimento 7. Requerimento número 004/2021. Isso. Votos de congratulações para a empresa Fernandes S.A. Indústria de Papel pelos 50 anos de fundação. Vereador Carlos Benedito Casotti. O requerimento 4/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento de congratulações número 05/2021. Votos de congratulações com a empresa Química Amparo Limitada IP no combate à Covid-19. O requerimento número 5/2021 do vereador Farlim Conrado de Jesus está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento de congratulações número 06/2021. Votos de congratulações com a empresa Rousselot Gelatinas do Brasil pelos 130 anos de fundação. Vereador Farlim Conrado de Jesus. Requerimento número 6/2021 do vereador Farlim Conrado de Jesus está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento de congratulações número 07/2021. Votos de congratulações com o jornalista Eduardo Tambellini Colli pelos relevantes serviços jornalísticos e de informações prestados durante a pandemia do Covid-19. De autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus. Requerimento número 7/2021 do vereador Farlim Conrado de Jesus está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 43/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas à campanha de vacinação Covid-19 em atenção aos portadores de doença rara neuromuscular do tipo AME, atrofia muscular espinhal e demais doenças degenerativas. O requerimento número 40/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 44/2021, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, requer informações relativas aos materiais armazenados e reformas da Unidade Básica de Saúde de Jardim Camanducaia, que especifica. Requerimento número 44/2021, de autoria do vereador André Gilberto Oliveira, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 45/2021, vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativamente às linhas de ônibus municipais que especifica. Requerimento número 45/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento ao prefeito número 46/2021, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira. Requer informações sobre a contribuição para a iluminação pública a partir de janeiro de 2020. Senhor presidente, gostaria que fosse lido na íntegra. Pois não. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais ouvido o plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que informe a esta Casa de Leis os valores mensais da arrecadação da contribuição para a iluminação pública, CIP, instituída pela Lei Complementar número 10/2014, de janeiro de 2020 até março de 2021. Requeiro outro sim
que, relativamente ao mesmo período, informe o total das despesas mensais com o custeio do serviço de iluminação pública. Justificativa. A contribuição para a iluminação pública tem por objetivo o custeio do serviço de iluminação pública em nossa cidade e representa uma importante fonte de recursos para a manutenção e melhora desse serviço público. Assim, para o fim de que a Casa tenha conhecimento do quanto essa arrecadação representa no orçamento municipal e o quanto houve de aplicação desses recursos, faz-se necessária a apresentação deste requerimento. 15 de abril de 2021, vereador Luiz Carlos de Oliveira. O requerimento número 46/2021, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 47/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas à Unidade Básica de Saúde do bairro dos Rosas, no que se especifica. O requerimento número 47/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento ao prefeito número 48/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas a divulgações em redes sociais de construção de áreas de lazer no bairro dos Rosas, que especifica. Deixa eu ver, acho que não está. Não, 48 não está em pauta aqui. Posso ir? O requerimento ao prefeito número 48/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Nada mais, secretário? Não havendo mais matérias para leitura, eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores ou vereadoras inscritos para a manifestação expediente, tema livre, 10 minutos com apartes. Vereador Edilson Chaves. Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os nobres pares presentes. Boa tarde à imprensa e boa tarde a todos os internautas. Bom, no dia 25 de março, dia 24 precisamente de março, esse vereador protocolou nessa casa uma indicação ao prefeito, solicitando ao prefeito que fosse realizado o drive-thru de testagem de massa em outros pontos no município de Amparo. E uma das sugestões que eu apresentei no dia 24 de março, através dessa indicação, que um desses pontos fosse realizado na região do São Dimas, especificamente na rodoviária do Jardim São Dimas. E agora, dia 17, agora foi realizado, domingo, essa testagem de massa. Queria parabenizar todos os envolvidos. A população foi... Assim, eu tive presente, muita gente envolvida, tanto o Departamento de Trânsito como a Polícia Municipal, os agentes de saúde, todo o pessoal de confiança, o prefeito, quem estava ali presente, a população aderiu de forma espontânea e foi bem prazeroso de ver como as pessoas saíram de casa e foram fazer essa testagem, até por questão de segurança. E só pedir para o secretário que após essa testagem não foi passado, e muitos munícipes que moram na região pediram informação como que foi o resultado dessa testagem, até para saber como que está a região ali do São Dimas. Então não foi apresentado esse número de quantos casos que a gente teve de positivo, ou se teve ou não teve. Então eu pedi até o secretário, mandei uma mensagem para ele, essa informação até para a gente repassar à população também, porque muita gente ficou curioso, teve casos ou não aqui na região do São Dimas e quantos foram esses casos também. Então eu deixo aqui novamente ao secretário esse pedido, até para a gente estar informando também a população. Bom, essa semana passada também foi realizado no dia 15 a votação para o Conselho Fiscal do PCJ. Aqui presente, eu, a amiga, a colega aqui, a amiga vereadora
Silvinha, a gente faz parte aqui, a gente está participando desse conselho, somos representantes do município, representando essa casa também. A gente está aqui como representando a subbacia do Rio Camanducaia e a gente está como agente interlocutor. O que a gente precisa que nessa reunião que teve essa votação, deu para participando, foi praticamente 4 horas de votação, só que antes dessa votação teve muita discussão. Eu acho que até a Silvinha presenciou também. A gente precisa focar muito a questão da crise hídrica. A gente tem que focar muito nas nossas mananciais, focar muito também nas cabeceiras do rio e principalmente as nossas... Esqueci o nome agora, como que é? As nossas nascentes. Precisamos reforçar, trabalhar, ver o que precisa nessas nascentes, como que está essas nascentes que a gente tem aqui na nossa região. A gente tem várias nascentes, principalmente aqui no município de Amparo a gente tem. Precisamos focar, fazer um levantamento de como que está a situação de cada nascente. E precisamos, todos aqui, precisamos ficar atentos com a crise hídrica. O que a gente viu nessa reunião, não foi nenhuma reunião praticamente, foi só para votação, mas a gente viu a discussão e a preocupação de todos os envolvidos. Tinha vários vereadores da região inteira, de várias cidades, todo mundo com o mesmo pensamento. Cuidado com a crise hídrica, porque quando ela chegar, quem não estiver preparado vai sofrer. E vai chegar. Com certeza essa crise hídrica vai chegar, então a gente precisa estar preparado. É uma preocupação que não é minha, mas é de todos. Isso deu para sentir nessa discussão, nessa reunião que teve. Então, só para informar isso daí, mais para deixar até para os nobres pares aqui também, se precisar alguma informação relacionada ao PCJ, eu e a colega aqui, a amiga Silvinha aqui, a gente é os interlocutores aqui, a gente vai estar representando a nossa cidade, como também a Câmara Municipal, e a gente está à disposição de vocês e como da população para qualquer informação que precisar relacionada ao PCJ. Muito obrigado, boa tarde a todos. Posso tomar? Claro. Sim, claro. Aquela nascente que tem subindo ali o Flamboyant, eu já pedi para o Escabora fazer uma análise, ela está condenada. Sim. Só que diz que não pode pôr placa lá. E o que tem de gente que pega água lá não está escrito. Então teria que tomar uma providência e avisar a população que aquela água não é potável. Se eu não me engano, acho que saiu até no jornal uma publicação do SAI, pouco tempo atrás, acho que do Framboyant, essa mesma que você está falando, né? Essa mesma, né? Foi eu que pedi. Isso. Saiu no jornal, mas só no jornal é pouco, porque não é todo mundo que vê o jornal. Então foi posto no Face também e a turma continua pegando água lá. Eu já montei um requerimento e vou estar também dando a entrada na casa pedindo informações de quantas fontes e como está a situação de cada fonte e também fotos. Nesse requerimento eu vou pedir fotos, como está a situação, evidências de cada uma também. Não só perguntar como está, mas evidências. E o que está sendo planejado também, né? Aquela foi feita análise e ela não está própria para consumo para beber. E como você alertou, a população está pegando água, né? Está pegando Isso é o maior água, risco que a gente tem. Não só o risco da fonte estar contaminada, como a contaminação da população também. Da população. Porque Perfeito. as pessoas pegam sem saber. E teria que ter um jeito de avisar, de falar, sei lá o que teria que ser feito. Eu vou conversar com o Sérgio, vou pedir para ele para a gente ver o que pode ser feito, até para um alerta, se for o caso, interditar. Interditar. Se tiver que ser interditado, tem que seja interditado, entendeu? Até resolver o problema. Porque eu acho um perigo. Com certeza. Você levar essa água para casa e ela não está em condições de tomar. Perfeito. Ô, presidente, aproveitando que o vereador está falando, semana passada eu dei entrada num projeto aqui sobre as nascentes da cidade de Amparo, tanto dos sítios como também as nascentes que nós usamos aí para poder fazer um trabalho, né, que venha melhorar elas, não deixar também os gados ficar em cima, né, isso. E também os próprios donos de sítio também ter ali algum benefício para poder cuidar delas, né? Perfeito. Eu dei entrada nessa casa e vai ser passado pelas comissões mais para frente. Perfeito, pastor. Fica aqui então até um apelo meu também, reforçando ao seu projeto também, dando mais força ainda. Obrigado. Mais algum inscrito? Sem mais inscritos, presidente. Isso. O senhor, presidente. Eu convido a vereadora Rosinha a assumir a presidência da mesa. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, mesa. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Só vou usar um pouquinho só a tribuna
para enaltecer a data de hoje. Hoje é dia 19 de abril e nós comemoramos duas datas muito importantes no nosso calendário. Nós comemoramos o Dia do Exército Brasileiro e o Dia do Índio, né? O Dia do Exército Brasileiro, fiz até algumas anotações, ela foi marcada pela primeira luta dos povos do Brasil contra a dominação holandesa em 1648. Sua origem remete-se à primeira Batalha dos Guararapes, ocorrida em 1648. Aquela vitória heróica sobre o inimigo estrangeiro foi o prelúdio da construção da identidade do Brasil como nação soberana. Nascia, então, o sentimento patriótico capaz de irmanar em torno de um ideal comum, as nossas raças diversas, as línguas diversas e os credos diversos que nós temos aqui na nossa grande nação, contra um invasor muito mais poderoso do que aquela minoria de brasileiros que vestiram farda para defender a nossa nação. O invasor era muito mais poderoso do que o exército brasileiro. E o exército é a nação de farda que defende os interesses da nossa nação. Nossos cumprimentos, nossas homenagens ao exército brasileiro. Dia 19/4 também a gente comemora o Dia do Índio, e foi criado pelo presidente Getúlio Vargas através de um decreto número 5540 de 1943. Essa data é lembrada e comemorada anualmente pelas comunidades indígenas e em todo o Brasil. Ocorre que em 1940 o México realizou o primeiro congresso indigenista, no qual iriam ser discutidos assuntos referentes à qualidade de vida dos índios. Os próprios índios também foram convidados a participar desse congresso. Mas imagina só, mas como não estavam acostumados como estavam acostumados a serem desrespeitados em seus direitos, resolveram não participar. Parece que é hoje, né? Alguns dias após, entraram em acordo e decidiram participar do referido congresso. A data que foi tomada essa decisão tão importante, essa união da participação nesse congresso, foi exatamente no dia 19/4 do ano de 1940. Por esse motivo, em 1943, Getúlio Vargas decretou no dia 19/4 que seria comemorado o Dia do Índio aqui na nossa terra brasileira. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar na minha fala é que, através do requerimento número 4/2021, que eu apresentei, que foi aprovado pelos senhores vereadores, o qual eu agradeço imensamente, é a nossa congratulação com a fundação, há 50 anos atrás, da Fernandes S.A. Indústria de Papel. Né? O fundador foram dois irmãos, mas o seu Benjamin Fernandes Rodrigues, né, que foi nascido no dia 18/12 de 1925, em Mormentelos, vilarejo de Conso, Ourense, na Espanha, tá? Nascido lá na Espanha. Em 1970, ele adquiriu junto com seu irmão a Fernandes S.A. Indústria de Papel. Muita luta, sacrifício, viu seu sonho realizado. Hoje, a administração dessa pujante empresa aqui do nosso município está a cargo de suas netas. A empresa conta com aproximadamente 550 colaboradores, ocupando grande área no distrito de Três Pontes. Por esses 50 anos de sua fundação, nossas sinceras homenagens a essa empresa que emprega e faz o progresso da nossa querida Amparo. Muito obrigado pela atenção de todos. Quer falar alguma coisa? Pois não. Tem mais algum inscrito, vereadora? Silvio Forato, eu, presidente. Pois não. Boa tarde a todas e todos. Como o presidente já colocou, hoje é um dia importante porque 19 de abril, dia da luta e resistência indígena, né, aqui no Brasil. Um dia, como o presidente colocou, bem importante, um dia que, assim como o 20 de novembro, é um dia de resistência, um dia de muita luta, né?
A população indígena, desde da chegada do europeu no nosso país, ela começa a ser dizimada, né? A gente está falando de uma etnia que é gigantesca, porque muitas vezes a gente pensa em indígena, a gente pensa num estereótipo apenas, mas a gente está falando de muitas etnias, de vários grupos totalmente diferentes, com línguas diferentes, com estilos de vida diferentes, com cultura e formações totalmente diferentes, tá? Então, é importante a gente lembrar nessa data dessa variedade que compõe o indígena brasileiro. E essa população, ela foi dizimada, nós temos uma dívida histórica muito grande com esse grupo, e é muito triste que ainda hajam muitos problemas que assolam essa população. A gente está falando de um país onde a fronteira agrícola ela avança sem escrúpulos na floresta amazônica. A gente tem uma derrubada da floresta onde é o local que essas pessoas, que alguns grupos de indígenas habitam, e essas matas são derrubadas em função da criação de gado, principalmente no caso da região norte. Isso é muito preocupante porque, além de destruir culturas elementares e talvez o maior patrimônio cultural brasileiro, são as culturas indígenas, a gente também acaba com a preservação, a gente também acaba com o meio ambiente, trazendo consequências catastróficas para o nosso convívio em sociedade, né? Então é fundamental a gente pontuar a questão do agronegócio quando a gente fala no Dia da Luta e Resistência Indígena. Até hoje, na verdade, a gente ainda tem lideranças indígenas que são assassinadas por fazendeiros na região norte, que têm as suas terras usurpadas por meio de vários mecanismos, como, por exemplo, a grilagem. Então, a gente tem que ter uma atenção muito especial e muito intensa à população indígena e lembrar sempre da quebra de estereótipos, né, gente? A gente tem o mau hábito de tratar com muito preconceito as populações indígenas e com muita falta de respeito às características culturais desses grupos, né? Eu acho que o 19 de abril, principalmente, é uma data para a gente colocar na nossa cabeça de uma vez por todas que quando a gente fala de povos indígenas, nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de grupos que preferem permanecer na sua organização tribal, como vários grupos indígenas do Alto do Xingu, mas nós estamos falando também de indígenas que entram para a universidade, de indígenas que deveriam estar dentro das casas de leis, que deveriam transitar pelos espaços políticos brasileiros. Então, a gente tem que sempre lembrar da defesa e da resistência da luta indígena nessa data. Obrigada, gente. Mais algum inscrito, senhora vereadora? Sem mais inscritos, presidente. Então, vamos ao intervalo regimental, 5 minutos.
Vamos lá, vamos dar início? Vamos lá. Ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, eu declaro aberto a ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Leitura da emenda número 15. Projeto. Primeiro projeto. Leitura do projeto de lei número 24/2021. De autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, que autoriza o Executivo a dispor sobre o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais do município de Amparo e da outras providências. Autoriza o Executivo a dispor sobre o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas dos municípios de Amparo. O projeto contém emenda. A leitura da emenda 15/2021. Emenda 15/2021, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 24/2021. A emenda está em discussão. Gente, peço a palavra, presidente. Pois não. Como eu já tinha esclarecido, essa emenda é só para corrigir um erro de redação. É um erro bem simples da palavra que foi trocada, a palavra do artigo 1º, mas é um erro totalmente de redação. Então, a gente não viu, né, a necessidade de passar pelas comissões, e eu peço aí para que os colegas vereadores votem favoráveis à emenda. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. Vamos para o projeto de lei, no qual a emenda consiste, né? Então, o projeto de lei está em discussão. Palavra, presidente. Pois não. Bom, gente, o projeto de lei 24/2021, ele era o projeto de lei 13/2021, que a gente fez a leitura nessa casa no dia 8 de março de 2021. Só que quando esse projeto passou pelas comissões, a gente percebeu que ele teria alguns problemas de redação na hora que chegasse para o Executivo. O próprio Executivo também deu seu parecer contrário, por assim dizer, ao projeto, porque realmente ele precisava receber algumas alterações. E aí, imediatamente, nós encaminhamos um substitutivo para o projeto, acertando ele de acordo com os pareceres, tanto da comissão quanto da nossa procuradora, bem como também o parecer do Executivo. Então, esse projeto de lei, a partir de agora, ele autoriza o Executivo a incluir no ensino público municipal noções básicas sobre a Lei Maria da Penha. Então, ele autoriza, ele dá uma autorização para a Prefeitura para que ela comece a inserir essas noções básicas dentro do ensino público municipal aqui da cidade. A gente não consegue garantir a data que isso vai acontecer, mas a gente encaminha esse apelo para o Executivo, para a Prefeitura Municipal, para que isso seja posto em prática o mais rápido possível. A gente sabe que a gente está num ano de pandemia, as aulas presenciais ainda não retornaram, nós ainda estamos no remoto. Eu, como professora, sei das dificuldades, então a gente compreende, mas a gente vai ter que começar a pensar aí no desenvolvimento desse projeto, quem sabe para o ano que vem, mas em algum momento ele tem que acontecer. Por que ele tem que acontecer? Porque a gente teve um dado de aumento de 22% nos casos de feminicídio durante a pandemia. É muito complicado, porque nesse contexto pandêmico, muitas mulheres perderam as suas redes de apoio, né, por conta do distanciamento. Então,
sair de casa, conseguir se afastar do seu agressor, se tornou algo mais complicado, se tornou algo mais difícil, porque essa rede de apoio, ela se fragmentou durante a pandemia. E aí o resultado disso foi esse número elevado, esse aumento dos casos de feminicídio. Por outro lado, as denúncias em relação à Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, elas aumentaram, e isso é muito importante. Sinal que nós estamos aperfeiçoando os mecanismos de denúncia e que as pessoas estão se conscientizando. Eu atribuo esse aumento no número de denúncias às propagandas e aos incentivos vindos do poder público e também de empresas em geral, né? A gente tem acompanhado que esse assunto ele vem permeado mais a mídia, ele vem permeado muito as redes sociais, ele faz parte do diálogo da juventude, ele está presente nas rodas de conversa das meninas, e a gente trazer isso para o nosso dia a dia faz com que as denúncias aumentem e que a vida de muitas mulheres sejam salvas, sejam poupadas, né? Hoje a gente fez a leitura de um projeto do Conrado, também relacionado a esse tema, que eu espero que passe pelas comissões e venha aqui para ser votado, porque é um projeto incrível, que segue esse mesmo caminho. E a gente pede o apoio dos colegas vereadores e também da sociedade, da cidade como um todo, que abrace esse projeto, bem como o projeto do Conrado, também relacionado à Lei Maria da Penha, porque é uma questão de salvar vidas, gente. Eu, como mulher, sei que a nossa vida está em constante risco. É perigoso ser mulher no Brasil, infelizmente. Então, apoio e atenção a essa situação é fundamental para que a gente consiga resolver esse problema tão sério, tão antigo e tão grave que ainda assola a nossa sociedade. É importante a gente colocar aqui, já indo para essa proposta de informação, que muitos espaços públicos recebem, acolhem essas mulheres. Muitas vezes a gente pensa que o único lugar é a delegacia. A delegacia é fundamental, é importante. O caminho, em algum momento, tem que chegar na delegacia. Mas se você, mulher, passa por algum tipo de violência ou ameaça, você pode procurar também os postos de saúde, você pode procurar também as unidades do CREA, do CRAS. Esses aparelhos públicos, eles vão saber te orientar para o melhor caminho e vão conseguir te dar acolhimento e apoio, tá? Então, essas informações, elas precisam ser amplamente divulgadas. Desde muito novas, as crianças precisam compreender quais são esses espaços de acolhimento, como funcionam os fluxos de atendimento dentro do sistema público e para poder se proteger, para poder garantir uma qualidade de vida para as nossas meninas e para toda a sua família. Então, eu peço, por favor, o voto favorável dos colegas e peço que a sociedade abrace essa causa, abrace esse projeto de lei. Obrigada. O projeto de lei 24/2021 continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Pois não. Esse projeto, Silvia, ao meu ver, é muito importante, né? Você que já falou que eu tenho um projeto semelhante também. Um deles é a indicação da Patrulha Maria da Penha. E pode-se trabalhar junto também nesse projeto que você está propondo, que é fundamental as crianças saberem, né, desde pequenos, né, como funciona a violência doméstica, que seria a violência de gênero, né? Então, muito importante, com certeza aí a gente vai dar maior apoio, tanto votando e também no que for preciso aí para desenvolver esse projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Bom, peço a palavra, presidente. Pois não. Em primeiro lugar, dar parabéns à amiga e vereadora Silvia Forato. Excelente projeto. Aqui eu tenho um trecho aqui que eu vou ler que fundamenta até a questão do meu voto e também reforçando o porquê sou a favor e favorável à aprovação desse projeto. A educação é um fator fundamental para a prevenção e erradicação da violência. Por isso, acreditamos que a escola tem um papel fundamental na desconstrução da violência contra a mulher. Ao levar o conteúdo da Lei Maria da Penha para as escolas, objetiva-se trabalhar a formação de uma nova consciência com os jovens, torná-los cidadão com novos comportamentos e verdadeiros agentes transformadores da realidade. Então, assim, o que eu vejo, a gente tem dois tipos de formação. É a formação que a gente tem em casa, dentro da família, e a formação escolar. E é muito importante, se a gente quer tornar pessoas melhores no mundo, a gente tem que começar de base. E qual que é a base de formação também? É a escola e a educação. Então, parabéns pelo projeto, excelente a proposta, e tenho certeza, já com meu voto favorável, que todos vão abraçar essa causa. Parabéns.
O projeto de lei 24/2021 continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira, Favorável. Antônio César da Silva, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Elson Batista da Silva, Favorável. Farlim Conrado de Jesus, Favorável. Janaína Pereira de Oliveira, José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável, Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei 24/2021, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, foi aprovado por unanimidade. Presidente, eu requeiro a dispensa da redação final, por favor. O requerimento verbal de dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Explicação pessoal. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Tempo de 10 minutos, sem apartes. Eu solicito aos nobres vereadores para que a gente cumpra o regimento interno, né? Quem estiver disposto a usar da palavra, se inscrevam, né? E quem estiver falando é sem apartes, ok? Vereador Mineiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa noite, né, já. Boa tarde. Não, boa tarde, presidente, o povo presente, os vereadores e vereadoras. Passar um coisinho aqui só das vacinas, das doses. E até o dia 17/4 foi 15 mil pessoas, 15.706 pessoas já tomou a primeira dose. A segunda já tá tomando, né? Minha mãe, graças a Deus, vai tomar amanhã, a segunda. Tá? Então é mais isso aí. E está sendo vacinado também as pessoas de 67 anos, viu? Nada mais para dar uma avisadinha. Só isso, presidente. 67. Estou chegando. Obrigado. Muito obrigado. Mais algum inscrito? Vereador Conrado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadoras. Boa tarde, vereadores. O Edilson comentou aqui a respeito da testagem rápida. Eu estava trabalhando no dia lá da testagem. Você tem razão mesmo. Foi uma organização muito grande, né? Tanto o pessoal que estava no veículo quanto a pé. Não teve aglomeração, né? Teve uma situação que estava até tranquilo, né? O pessoal acabou indo mais tarde, mas muita gente foi. Então, correu tudo bem lá. E espero que faça nos distritos. Parece que a semana que vem vai fazer nos distritos. Eu acho que 3 pontos de arcadas. Então a gente vai continuar com essa testagem aí. Eu fiz aqui na casa, que foi aprovado por todos vocês aí, 3 requerimentos de congratulações, né? Um é para o jornalista do Cole, que já trabalhou aqui nessa casa como assessor de imprensa. Outra é pela Química Amparo e outra é pela empresa Rocelô. Eu vou falar um pouco de cada um. A Química Amparo, o que ela vem desenvolvendo, o que ela vem fazendo para Amparo e para o Brasil nessa pandemia, realmente é digna de aplauso, né? Ajudou a favela Heliópolis, no Rio de Janeiro, com sabões, com álcool em gel, e todo esse montante aí de doações chega a mais ou menos cálculo de 37 milhões para o Brasil inteiro. Então é uma empresa consolidada aqui em Amparo, a gente tem que se orgulhar dessa empresa estar aqui. Ela vem contribuindo há anos aí, não somente na pandemia, mas ela auxilia também em vários outros setores, nos serviços sociais, inclusive na pessoal das polícias também, eles dão maior apoio, então a gente tem que dar um aplauso aí de congratulações aí para a Química Amparo. Então a gente agradece, eu falo em nome aí de todos os vereadores. Muito obrigado aí à empresa Química Amparo.
Também tem um outro requerimento que foi aprovado também por unanimidade, né, que foi a congratulação também para a empresa Rocelô, que ela é situada no distrito de Arcadas. Essa empresa é uma empresa multinacional, eu já estive nas dependências dela e o que chama atenção é a organização, né, o padrão internacional que é trazido aqui para o Brasil, sem contar também que é uma das melhores remunerações aqui do nosso município de Amparo. Então é uma empresa também que presta grandes serviços ao município, precisamente no distrito de Arcadas. Então a gente tem que realmente valorizar essas empresas que, em função aí da pandemia, que gera muitos empregos aí para as famílias. E o outro requerimento, né, que eu falei para vocês, é do jornalista do Cole, né? O jornalista do Cole, ele tem desenvolvido um papel muito importante aí, frente à pandemia também, né? Tanto na rádio quanto também na sua rede social. Ele chega aí um absurdo de visualizações aí, as pessoas acompanham. Ele traz as informações aí em tempo real. Também tudo que acontece na cidade, tá lá o do Cole registrando, tá lá passando as informações. Então a gente aqui, eu fiz esse requerimento de congratulação para ele também, para reconhecer o seu trabalho que ele tem prestado e vai prestar muito aí, Amparo. Então, muito obrigado a todos. Mais algum inscrito? Mas nenhum inscrito, presidente. Então eu convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária que será realizada às 17 horas do dia 26 de abril do ano de 2021. Nada mais tendo a apresentar, discutir ou a votar, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.